Bem-vindos a mais um videocast do AA40. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num debate que é central para quem busca independência financeira aqui no Brasil. Vale mais a pena investir em ETFs ou em ações individuais? A grande pergunta que não quer calar é: será que as regras de imposto que a gente tem por aqui mudam completamente o jogo? E para começar, vamos pegar a sabedoria de gente que entende muito do assunto, como J.L. Collins. Ele e vários outros gigantes do mercado defendem uma ideia bem simples, mas poderosa. Para a imensa maioria das pessoas, investir em índices, sabe, comprar o mercado todo, não é preguiça. É, na verdade, o jeito mais eficaz de construir patrimônio de verdade. Mas por que essa ideia é tão forte lá fora? Bom, não é por acaso, não. A lógica por trás disso, do investimento que a gente chama de passivo, é super simples e se baseia em alguns pilares, olha, muito sólidos. Os argumentos são fortes, viu? Primeiro, o mercado é um lugar muito competitivo. Para cada gênio achando que uma ação vai subir, tem outro gênio apostando o contrário. Segundo, as taxas. As taxas dos fundos ativos. Elas comem seu dinheiro aos pouquinhos, de um jeito que você nem vê. E o mais importante, os números não mentem. Lendas como Jack Bogle e Warren Buffett já mostraram por A mais B que no longo prazo quase ninguém, nem os profissionais, consegue bater o mercado. Então a simplicidade de só comprar tudo e esperar geralmente vence. Ok, tudo isso faz muito sentido no cenário mundial, mas a pergunta que vale ouro é: e aqui? Com a nossa estrutura de impostos toda particular, será que essa regra de ouro tem uma exceção? Será que no Brasil o jogo é diferente? Para responder isso, a gente não pode ficar no achismo, a gente precisa de um modelo, de matemática. Então vamos simular uma jornada bem clara. 25 anos de um investidor com um único objetivo, que é atingir a independência financeira, o tão falado FIRE. E essa jornada tem duas partes bem diferentes, que são críticas. A primeira a gente chama de fase de acumulação. São 25 anos. Aqui, o trabalho é um só: aportar dinheiro e deixar os juros compostos fazerem a mágica deles, sem vender nada, nadinha. A segunda fase é de saque, ou liquidação. Ela começa depois desses 25 anos. É nesse momento que o investidor começa a vender os ativos para viver do rendimento. E é exatamente aí que as regras de imposto entram com os dois pés na porta. E agora, sim, chegamos no coração da nossa análise. Como exatamente o Brasil trata ETFs e ações de forma diferente na hora de cobrar imposto? Os detalhes que mudam o jogo estão todos aqui. Olha só, essa tabela resume a diferença fundamental. Vamos ponto a ponto. Quem investe em ações individuais tem dois superpoderes fiscais. O primeiro, se vender até R$ 20 mil em ações num mês, não paga imposto nenhum sobre o lucro. E o segundo, os dividendos que caem na conta são totalmente isentos de imposto. Já os ETFs, bom, os ETFs não têm nenhum desses benefícios. Vendeu qualquer valor de ETF com lucro, pimba, 15% de imposto em cima. E aqui está o pulo do gato, a sacada que muita gente deixa passar. Durante aqueles 25 longos anos da fase de acumulação, lembra, onde a estratégia é não vender absolutamente nada, aquela isenção de R$ 20 mil para as ações não serve para nada. Ela é um benefício que fica ali na prateleira juntando poeira sem ser usado. Certo. Agora que a gente já entendeu as regras e as fases do jogo, vamos botar os números para trabalhar. Vamos ver qual o impacto real de tudo isso no nosso patrimônio lá no final. Para o nosso modelo, vamos usar umas premissas bem realistas, ok? Um horizonte de 25 anos, um retorno total de 10% por ano, sendo metade vindo da valorização das cotas ou ações e a outra metade de dividendos. E o mais importante, tudo, absolutamente tudo que entrar vai ser reinvestido. Com essas regras do jogo, uma coisa bem interessante acontece na fase de acumulação. Na estratégia de ações, os dividendos chegam limpinhos, isentos e são reaplicados. Na de ETFs, eles são reinvestidos lá dentro do fundo, também sem imposto imediato. Sabe o que isso quer dizer? Na prática, o efeito dos juros compostos é muito, muito parecido nos dois caminhos durante esses 25 anos. A grande diferença só vai dar as caras lá no finalzinho. E é na hora de usar o dinheiro, na fase de saque, que a estratégia com ações mostra o seu grande trunfo. É o que a gente pode chamar de corredor de saque isento, ou seja, é a manha de poder vender até R$ 20 mil por mês da sua carteira de ações sem pagar um único centavo de imposto. É um jeito muito poderoso de tirar dinheiro na aposentadoria que simplesmente não existe para quem investe em ETF. E esse gráfico aqui mostra bem o resultado no papel, na teoria. Quando você vai liquidar tudo, a estratégia com ETF leva uma bela mordida de 15% sobre todo o lucro que você teve. Já a estratégia com ações, se for executada com perfeição para usar a isenção todo mês,
pode, teoricamente, terminar com um patrimônio líquido final bem maior. No papel, a vantagem fiscal é clara. Mas teoria é uma coisa, né? A vida real costuma ser um pouco diferente. Será que essa vantagem teórica das ações é forte o bastante? Será que ela aguenta o tranco do teste de realidade? A verdade, pessoal, é que essa vantagem é frágil, parece um castelo de cartas. Pensa só, se a sua carteira de ações render só um pouquinho a menos que o índice, coisa de 0,5% por ano, pronto, já era. Toda a vantagem do imposto vai pro ralo. Fora que essa estratégia exige uma disciplina de monge por décadas, tanto para gerenciar as ações quanto para fazer o saque otimizado. E ainda tem o risco da regra. Quem garante que esses R$ 20.000 de hoje vão valer a mesma coisa daqui a 25 anos, se não corrigirem pela inflação, né? E isso nos traz de volta para a sabedoria do J.J. Collins. A pergunta que todo investidor tem que se fazer com muita honestidade é: eu tenho a habilidade, o tempo e o estômago para consistentemente, por décadas, ser melhor que os profissionais e que o próprio mercado? Se a resposta não for um sim bem alto e claro, o caminho mais seguro é a simplicidade dos índices. Então chegamos ao veredito. Depois de tudo isso, o que fica para o investidor brasileiro que tem o sonho da independência financeira? A escolha, no fim das contas, se resume a uma troca. De um lado, você tem os ETFs, que te dão simplicidade, diversificação de bandeja e a garantia de ter o retorno do mercado, com um risco bem baixo de fazer besteira. Do outro, as ações te oferecem um potencial de otimização de imposto, mas que vem com uma carga enorme de complexidade, risco de render menos e a necessidade de uma disciplina quase sobre-humana. Portanto, a conclusão é bem clara. As regras de imposto do Brasil criam, sim, uma vantagem potencial para as ações, mas ela depende de um monte de condições, é frágil e só aparece lá no futuro, na hora de sacar o dinheiro. Já a simplicidade e a eficácia dos ETFs são benefícios reais que você tem desde o primeiro dia de investimento. No final, a pergunta que realmente importa é: qual desses caminhos te dá a maior chance, a maior probabilidade de sucesso? Para a imensa maioria das pessoas, a paz de espírito, a diversificação e a disciplina que vem no pacote dos ETFs superam de longe uma otimização de imposto que é teórica e muito arriscada. Porque no mundo dos investimentos, na maioria das vezes, a simplicidade é a forma mais inteligente de vencer.